Olá, vamos iniciar a correção da prova da parte de matemática dessa provinha aqui da Câmara Municipal de Campinas para o cargo de técnico legislativo. Prova aplicada no dia 31 de março de 2024. Então aqui a gente começa com português. E aqui a gente vai ter 5 questõezinhas de matemática para resolver. Então vamos iniciar. Questão número 11. Determinado número de documentos precisavam ser transcritos e o técnico responsável pelo serviço transcreveu 40% desses documentos na segunda-feira. Dos documentos restantes, 60% foram transcritos na terça-feira e os últimos 12 documentos foram transcritos na quarta-feira. O número de documentos transcritos na terça-feira, então ele quer saber o da terça-feira, foi... Então, vamos começar aqui, voltar na questão. Número de documentos e o técnico responsável transcreveu 40% dos documentos na terça-feira, né? Então vamos supor lá que a gente tem lá um total de 100 documentos, né? 100 documentos não, a gente tem 100% dos documentos, né? E aí na segunda-feira foram transcritos 40, então 40% foram feitos, né, transcritos, vou escrever feitos aqui, tá? 40% foram feitos e outros 60% não foram feitos. Não foram feitos. Dos documentos restantes, ou seja, desses 60% que não foram feitos, 60% foi feito na terça-feira, então quer dizer 60% desses 60%. Então aqui dentro desses 60% aqui, a gente vai pegar o valor de 60% foram transcritos, ou seja, foram feitos. 60% foram feitos. E vai sobrar aqui 40% que não foram feitos. 40% que não foram feitos. Aí, e os últimos 12 documentos foram transcritos na quarta. Ou seja, quais são os últimos 12 documentos? São esses daqui, esses 40 que não tinham sido feitos, foram feitos na quarta, né? Aqui a gente está na linha do tempo na segunda-feira, aqui a gente está na linha do tempo na terça-feira, e o que sobrou aqui da terça-feira, que no caso aqui é esses 40%, ele vai fazer no próximo dia, que é a quarta-feira, tá? Então agora a gente vai calcular esses 40%, vamos calcular não, então agora aqui esses 40% é o valor de 12 documentos, que é o que informa o problema. Ou seja, 40% aqui dessa proporção aqui, né, desse 40 para 60, 40% vale 12. Então, aqui eu consigo achar quanto que é o 60%, né? Posso fazer aqui por regra de 3, por exemplo, né? Dá para fazer até de cabeça, né? Porque 40% dá 12. Ou seja, 40% é 20% mais 20%, né? Dá 40%, que é igual a 6 mais 6, que dá 12. Então, se eu quiser saber quanto que é o 60% dessa mesma proporção, sei que é só pegar mais 20% aqui e vai ser mais 6 aqui. Então, aqui a gente já chega no resultado que o 60% é igual a 18. Tá? Essa é uma forma de você fazer mentalmente, de cabeça, a continha. Poderia fazer também por regra de 3, né? Aí aqui, então 18 é a quantidade que foram feitos na terça-feira, né? Lembra da nossa linha do tempo? Que aqui é a segunda-feira,
e aqui é a terça-feira, e a gente já chega no resultado, porque ó, o número, olhando lá na última linha do enunciado, lá ele pede o número de documentos transcritos, né? O número de documentos feitos na terça-feira, que é o 60%, que é igual a 18, tá? Então aqui a gente já chegamos no resultado, tá? Por regra de 3 também seria do mesmo jeito também, chegaria no mesmo resultado, né? Você faria lá que 40% está para 12, 60% está para valor X. 40x, 60 vezes 12. Aqui a gente pode cortar o zero de um lado com o zero do outro. Aqui vai ficar 4x é igual a 6 vezes 12. 6 vezes 12 vou até escrever aqui para a gente não pular a etapa. 6 vezes 12 dá quanto? Dá 60. 60 mais 12, 72. 4x é igual a 72. X é igual a 72 dividido por 4, que vai dar 18. Beleza? Então o resultado aí da questão número 11 já achamos, né? Mostrei 2 caminhos para a gente chegar no mesmo resultado, tá? Agora vamos então para o próximo exercício, número 12. Só apagar um pedacinho aqui para não atrapalhar. Vamos lá, exercício número 12. Em um escritório, há 126 processos para serem arquivados. Após o primeiro dia de trabalho, a razão do número de processos arquivados para o número de processos não arquivados era 2:7. Na manhã do segundo dia de trabalho, mais alguns processos foram arquivados, de modo que a razão citada passou a ser 2:5. O número de processos arquivados na manhã do segundo dia foi... Então, vamos voltar lá agora escrevendo. Em um escritório há 126 processos, né? Então a gente começa aqui, 126 processos para serem arquivados. Processos. Após o primeiro dia de trabalho, a razão do número de processos arquivados para o número de processos não arquivados é 2:7. Ou seja, essa razão aqui de 2:7, ela vai obedecer a essa ordem aqui, número de processos arquivados, ou seja, o 2 é processos arquivados e número de processos não arquivados, então é referente ao valor de baixo. Deixa eu escrever aqui, processo não arquivado, tá? Beleza, então 126 processos que precisam ser arquivados. Então no primeiro dia ele tinha essa proporção aqui, no primeiro dia 2:7, 2 arquivados, a cada 2 arquivados, 7 não arquivados. Na manhã, deixa eu ver aqui. Bom, aqui a gente já consegue descobrir então quantos que tinham arquivados e quantos não tinham arquivados. Se a gente fazer aqui fizer, ó, a cada 2 arquivados, 7 não arquivados. Então aqui, ó, sempre quando a gente for trabalhar com proporção, né, uma dica que eu dou é o seguinte: esse valor aqui de proporção de 2:7 aqui, né, ele é uma proporção que no final ele tem que bater esse valor total aqui, né? Ele vai ter vários múltiplos aqui, a gente só não sabe qual que é o múltiplo ainda, mas tanto o valor de cima somado com o de baixo tem que dar o valor total, que é o 126. Então, o que eu faço, né? Eu somo aqui 2 com 7, que é 9, tá? Então o valor dessa proporção aqui, para mim o valor total dela é 9. Aí o 9, para chegar lá no 126, então eu divido o 126, que é o valor total, por 9, tá? Então aqui vai dar o quê? Vai dar 1,
9, sobra 9 para 12 é 3, baixa o 6, 36, 4. Então é 14. Então o valor dessa proporção é 14, ou seja, aqui se eu multiplicar por 14 em cima e por 14 embaixo, eu vou saber o valor exato de processos arquivados e processos não arquivados no primeiro dia, né? Ó, 14 vezes 2, 28. 14 vezes 7, 14 vezes 7, 7, 14, 21, 28. 7 mais 2, 7, 8, 9, 98. 98, né? Se eu somar 98 com 28, eu tenho meu total que é 126, tá? Então agora aqui eu já sei o valor exato de processos que foram arquivados no primeiro dia, processos não arquivados no primeiro dia. Beleza, já clareou um pouquinho mais o exercício. Vamos continuar a ver o que ele pede em seguida. Tá, então aqui foi o primeiro dia. Na manhã do segundo dia de trabalho, mais alguns processos foram arquivados, né? Então aqui, ó, a linha de cima aqui vai andar um pouquinho. Se for, então vai somar aqui em cima e vai subtrair aqui embaixo, né? Na hora que você arquiva um, deixa de ser um não arquivado embaixo. Então mais alguns processos foram arquivados, de modo que a razão citada passou a ser 2 para 5, né? Então agora passou a ser 2. Deixa eu voltar a cor preta aqui. A cada 2 processos arquivados eu tenho 5 não arquivados. Então aqui, para a gente chegar nessa proporção aqui de novo, vamos fazer o mesmo jeito para a gente saber quantos processos agora ficou nesse final aqui, né? Pelo mesmo jeito, né? Como que a gente achou quantos processos tem aqui, né? Se a gente tem uma fração e tem o valor total, então eu vou somar. Aqui deu 7. Vou pegar o meu total lá e vou dividir por 7. Tá? 12. 12 para 7 é 1. 1 vezes 7, 7. 7 para 12, 5. Desce o 6, fica 56. 56 dividido por 7, tabuadinha, que é o 8, né? 8 vezes 7, 56. Então agora aqui, ó, a gente sabe que aqui é vezes 18 vezes 18. Tá? 18 vezes 2 é 36. 18 vezes 5 dá 180 dividido por 2, 90. Né? Então agora, no segundo dia de trabalho, segundo dia, ficou 36 processos arquivados, que é aqui em cima, e 90 sem arquivar, não arquivados. Aí o que a questão pede? Número de processos arquivados na manhã do segundo dia, né? Ou seja, a gente estava lá com 28 e passou para 36. Então, aumentou 8. Né? Então, a gente arquivou 8 processos no segundo dia. Então, opa! Cadê a caneta? Aqui, ó. A caneta 8. Tá? Então, gabarito letra B, 8. Questão número 13. Uma gráfica precisa imprimir um lote de 5.000 folhetos e para isso inicia o trabalho utilizando somente a máquina A, que imprime 60 folhetos em 20 segundos. Então, vamos colocar aqui, ó, que a máquina A, ela faz folhetos, 6 folhetos no tempo de 20 segundos. Após essa máquina trabalhar sozinha e sem interrupção por 25 minutos, uma máquina B também começou a imprimir esses mesmos folhetos, trabalhando junto com a máquina A, que não parou de trabalhar.
Sabendo que ambas as máquinas trabalharam sempre sem interrupções e que a máquina B imprime 8 folhetos em 15 segundos, então vamos colocar aqui a produtividade da máquina B. Máquina B. Ela produz 8 folhetos em 15 segundos. O tempo total gasto na impressão desse lote de 5.000 folhas, né, que é o que ele fala aqui em cima, será igual a... Então, primeira coisa, né, a máquina ela trabalhou um tempo sozinha, né, trabalhou 25 minutos. Vamos fazer aqui, ó, para facilitar o tempo de folhetos que ela produz por minuto, em vez de deixar por segundos, né? Então, vou pegar aqui, então, ó, deixa eu pegar aqui, tempo, aqui, ó, em 1 minuto, né? Se ela faz 6 folhetos em 20 segundos, em 40 segundos ela faz 12, em 60 segundos ela faz 18, né? Que é 1 minuto, 18. 1 minuto é 60 segundos, então 18 folhetos. E aqui, ó, aqui faz 8 folhetos a cada 15. 8 folhetos em 15, 16 folhetos em 30. Aí dobra o 16, dobra o 30, vai dar 60 segundos, 32 folhetos. Beleza, então a gente aqui tem a produtividade por minuto. Aí ele fala que a máquina trabalhou por 25 minutos sozinha, né? Então, eu vou pegar esse 18 aqui, né? Que é o tempo a produção por minuto. Vou multiplicar por 25, né? 18 vezes 25, que dá 5 vezes 8, 40. 5 vezes 1, 5, 6, 7, 8, 9, 90. Mais 2 vezes 8, 16. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Soma 0, 9 com 6, 15. 3 com 1, 4. Então, vamos escrever aqui, ó, 450. A máquina A fez 450 folhetos em 25 minutos. Então a gente tem que fazer um lote de 500 folhetos. Já foram feitos 450, né? Então vamos já subtrair isso daqui. 450 dos 5.000 vai dar 0. Vamos prestar aqui, vai ficar 4, aqui 10 vai ficar 9 e aqui vai ficar 10. 5 para 10, 5. 4 para 9, 5 e 4, 4. Então agora falta 4.450 folhetos para serem feitos. Aí beleza, aí passou-se 25 minutos e começou a trabalhar as duas máquinas juntas, né? Então qual que é a produção das duas máquinas juntas? É o 18 mais o 32, né? Dá 8 com 2, 10. 3, 4, 5. 3, 4, 5, isso. Então elas fazem 50 folhetos por minuto. 50 folhetos por minuto. Então agora a gente já sabe a quantidade de folhetos que a gente precisa fazer, que é 450. Já sabe a quantidade de folhetos que saem em cada minuto. Se eu fizer essa divisão, eu vou saber quantos minutos eu preciso trabalhar. Então vamos dividir aqui, ó, 450 por 50. Corta esse zero aqui com esse zero aqui. 45 para 5 dá 9. 9 vezes 5, 45, sobra nada. E o 5 dividido por 5 é 1. Então, eu vou precisar de 91. Esse 91 é o quê? 91 minutos, né?
Aí eu vou ter 91 minutos, mais esses 25 minutos aqui que eu já tinha gasto. Vai me dar 91 mais 25, 6, 9, 10, 11. 116 minutos. Ó, sem precisar converter para minutos aqui, qual é o resultado que termina com 6? Só tem um. Então, o gabarito vai ser a letra E. Tá? Então, você já ganhou aí 15, 20 minutinhos, 15, 20 segundos aí de resolução. Mas, se você quiser converter para ter a certeza, né? 116 minutos, 116 minutos. A gente sabe que 60 minutos é 1 hora. Então, aqui, ó, se eu subtrair o 60 do 116, vai sobrar 6. 6 para 11 dá 4, 5. Então, 1 hora completa e 56 minutos. Que é esse gabarito aqui, letra I. Agora a gente vai para a questão número 14. Jorge e Rui são 2 técnicos em transcrições e juntos transcreveram 40 documentos em um dia. Então aqui, ó, a gente já vai vendo aí uma equaçãozinha que dá para montar aí. Jorge mais Rui é igual a 40 documentos. Sabendo que o número de documentos transcritos por Jorge foi igual a 2/3 do número de documentos transcritos por Rui, então o número de documentos que Rui transcreveu a mais que Jorge foi... Então, o que ele está falando aqui nessa segunda linha? Sabendo que o número de documentos transcritos por Jorge foi igual... Ó, então, Jorge igual a 2/3 de Rui, né? De Rui, né? Ou esse D aqui a gente sabe que se torna uma multiplicação, tá? Então, beleza, ó, então a gente já tem aqui 2 equações, né? A gente tem aqui, ó, que J mais R é igual a 40 e que J é igual a 2/3 de R. Então, aqui o que eu vou fazer? Adivinha? Vamos fazer substituição, ó. Vamos pegar esse J daqui e substituir por esse J aqui, né? Ou seja, esse J é igual a quê? 2/3 de R. Então, vou anotar aqui, ó. 2/3 de R. E vou reescrever essa fórmula aqui agora, ó. Mais R igual a 40. Beleza? Então, joguei esse valor de J aqui, substituir nessa primeira equação. Aí aqui, eu tenho que somar. Somar o quê? Somar uma fração, né? Então, para somar uma fração, vou precisar achar um MMC. E para eu achar o MMC, vou igualar aqui embaixo, que todo mundo tem 1, né? Aqui embaixo os que estão inteiros. Vou somar com a fração. Então, aqui, ó, múltiplo aqui de 3, 1 e 1 vai ser 3 mesmo, né? Deixa eu fazer aqui em cima, ó. Vamos continuar aqui em cima. Então, embaixo vai ser 3, né? Que é o múltiplo comum para todos. Então, ó, 3 dividido por 3 dá 1. Vezes 2, 2R. Então, 2R aqui. Repita aqui a operação, que é soma. Agora eu vou para esse daqui, ó. 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes R, 3R. Então, aqui 3R igual a 40. Aí aqui só fazer a continha, né? 2R mais 3R dá 5R. Dividido por 3 é igual a 40. Passo 3 para cá, que estava dividindo vai multiplicando. Então, vou ter 5R é igual a 40 vezes 3. 5R é igual a 120.
R é igual a 120 dividido por 5. R é igual a 24. Ou seja, agora a gente sabe que aqui, ó, voltando aqui na primeira equação aqui, que o R é igual a 24, ou seja, o Rui fez 24. Se o Rui fez 24 e o total foi 40, então o Júnior ele fez 16, né? É a diferença. E aí o que a pergunta pede? Agora a gente volta lá para a última linha da questão, né? Então, o número de documentos que Rui transcreveu a mais que Jorge foi... Qual que é a diferença de Rui para Jorge? 16 mais 4 dá 20, mais 4, 24, 8. Então, essa diferença é de 8. Gabarito letra D. E a última questãozinha da parte de matemática, né? É uma questãozinha de média. A tabela mostra o número de funcionários que trabalham em cada um dos 4 setores de uma empresa. Então tem lá setor A, B, C, D, funcionários 16, 21, 18 e 9. Uma empresa criou um novo setor E. Então, criou um novo setor E para o qual foram contratados determinados números de novos funcionários. Então já vamos imaginar aqui, ó, essa tabela aqui ampliando. O setor E, o número X de funcionários. Após essas contratações, a média de aritmética do número de funcionários desses 5 setores, né? Já está perguntando aí, somando com letra E, com o quinto setor, ficou 2 unidades a menos do que a média aritmética dos 4 setores iniciais. Então, você vai ter que saber a média aritmética dos 4 setores iniciais. Como que a gente calcula a média? X, né, é igual a somatória dos valores, x barra, somatória de valores, dividido por quantidade de valores. Então, para a gente achar a média desse da primeira parte da questão, que é com 4 setores, então, x barra, que é o valor da minha média que eu ainda não tenho, é igual à somatória dos valores. Então, aqui se eu for somar os valores, 21 com 9 dá 30. 18 com 16, 18 com 16 dá 8 com 6 dá 14, 3, 4, 5, 6, 64. Somatória de valores é 64 dividido pela quantidade de valores. 1, 2, 3, 4. Tem 4 valores. Aí agora eu faço essa divisão, que vai ser a minha média, 64 dividido por 4. 64 dividido por 4, aqui ó, 6 vai ser 1 vezes 4, 4, para 6, 2, baixo 4, 24 dividido por 4 dá 6, né, 6, 12, 18, 24, 6, então x barra, minha média com 4 setores é 16, aí depois ele pede para a gente avaliar um segundo parâmetro, que é após as contratações, a média aritmética do número de funcionários desses 5 setores ficou 2 unidades a menos. Então, 2 unidades a menos, né? Então, eu tinha que era 16, a minha nova média vai ser 14. Então, vou fazer aqui, ó, x. A gente vai reescrever essa fórmula de novo, né? O x barra é igual a somatória de valores dividido por quantidade de valores. Aqui onde está de preto é com 5 setores. E aqui onde está de azul é com 4 setores. Então, ó, com 5 setores, né? A média vai ser 2 unidades a menos. Então, a média vai ser 14. Então, já vamos substituir aqui na fórmula. 14. Somatória de valores, né? Somatória de valores é o quê? Vou somar todos esses valores aqui.
né? Então aqui, os primeiros 4 valores eu sei que deu 64, que é o valor que a gente usou na fórmula anterior. Então vai ser 64 mais x, que é um valor que ainda não tem. 64 mais x. Dividido por quantidade de valores. Agora eu tenho 5 setores, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Dividido por 5. Então aqui, ó, a gente só tem uma incógnita, já dá para achar o valor dela. Então agora, como resolve? Vamos passar os 5 para cá, ele está dividindo, ele vai multiplicando. Vai ficar 5, vou voltar de preto. 5 vezes 14 é igual a 64 mais x. 5 vezes 14 dá 70, né? Vou fazer aqui, 14 vezes 5 dá 20, 5, 6, 7, 70. 70 é igual a 64 mais x. O 64, para eu isolar o x, vou passar o 64 para o lado de lá. Ele está positivo, ele vai negativo. Então vai ficar 70 menos 64 é igual a x. 70 menos 64 dá 6. Então, meu x é igual a 6. Ou seja, meu setor E vai ter 6 funcionários. Então, a resposta letra A. Beleza? Aqui a gente encerra a correção. Quaisquer dúvidas, vocês deixem no comentário. Se ajudou, deixa aí um like aí para fortalecer o vídeo e a gente trazer novas provas. Um abraço e tchau. Bons estudos.